Vamos saber pormenores do que foi discutido na reunião de hoje com António Saraiva, presidente da CIP, e também Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP. Boa noite a ambos. Boa noite aos dois, bem-vindos. Quer a CIP, quer a CGTP têm dito que este orçamento poderia ir mais além, que é insuficiente, ainda que por razões obviamente diferentes. Arménio Carlos, na reunião de hoje, o Ministro das Finanças deu-lhe alguma garantia de que ainda é possível acolher neste documento reivindicações da CGTP ou isso terá de ficar para outro orçamento? Garantias não deu, mas ouviu as propostas e as alternativas que a CGTP apresentou. Portanto, nós dizemos que há uma evolução, mas aquilo que neste momento temos pela frente justifica e exige um outro tipo de resposta às necessidades da população e também dos trabalhadores. E quando nós dizemos isto, temos a obrigação, como fizemos hoje, de apresentar soluções. E nós apresentámos soluções para a redução da despesa supérflua e para o aumento da receita. Em relação à redução da despesa supérflua, desde logo identificamos dois temas. Um é as parcerias público-privadas. O Estado português vai gastar em 2018 cerca de 1.171 milhões de euros com as parcerias público-privadas rodoviárias. Vai gastar mais 40 milhões de euros do que gastou o ano passado. Aliás, este ano. E para além disso tem uma taxa de rentabilidade na ordem dos 8%. Não pode ser. Quem é que paga 8% de juros em Portugal? Não pode ser. Portanto, aquilo que nós dizemos é que basta pagar 4% de taxa de rentabilidade a estas parcerias público-privadas nesta fase. Como é que o Ministro reagiu a essa proposta? Resistou e disse que ia pensar. Mas não é só isso. É que esta é uma questão. Nós poupávamos logo aqui mais de 500 milhões de euros. Estes 500 milhões de euros podiam ser destinados para outras áreas, nomeadamente laborais e sociais, mas não só para o apoio aos serviços públicos. Outro exemplo. O orçamento prevê 850 milhões de euros do Estado para o Fundo de Resolução. Nós temos uma situação incrível em Portugal. É que a banca privada em Portugal tornou-se subsídio dependente do Estado. Quer dizer, nós já pagamos, enfim, todas as malfeitorias que foram feitas na banca privada. Mas mesmo assim, o Estado português, os trabalhadores e a população portuguesa vão pagar mais 850 milhões de euros para o Fundo de Resolução para apoiar o setor privado. Recentemente, nós tivemos vários bancos a anunciar lucros. E eu pergunto, os lucros que eles anunciaram, os dividendos, é para atribuir a quem? Ao povo português, que pagou a fatura das despesas, ou vão distribuir, neste caso concreto, aos acionistas, no que respeita àquilo que são os dividendos? E aqui, só aqui, nós temos 1.300 milhões de euros. Provavelmente algum corte. 1.300 milhões de euros. Desses milhões de euros podiam também reverter para as Sim, mas agora, se me permite, empresas. vamos à receita. Vamos à receita. Em relação à receita, é simples. Que nós saibamos, em Portugal, todos os contribuintes, quando pagam impostos, mesmo que queiram reclamar, primeiro pagam e depois reclamam. Nós temos uma situação excepcional em Portugal. A EDP, que devia ter pago e depois reclamado, não. Primeiro reclamou e ainda não pagou. Mas depois juntarmos aquilo que para nós é fundamental, que é a introdução do englobamento de todos os rendimentos, porque hoje em Portugal, os trabalhadores e os reformados têm que declarar todos os seus rendimentos e pagam de acordo com aquilo que recebem no IRS. Mas aquilo que tem a ver com os ganhos do capital tem uma taxa liberatória de 28%. Já não pagam a totalidade, portanto, já têm um benefício. Se isto, o englobamento, fosse feito com a declaração dos rendimentos e, simultaneamente, com a declaração dos rendimentos do trabalho e do capital, nós podemos dizer que a EDP, a REN e a Galp, só estes três, este ano tinham que pagar 230 milhões de euros. Mas não só. Se alargarmos esta conta e, sobretudo, este englobamento à economia em termos gerais, nós íamos ter um resultado de aumento da receita superior a 2 mil milhões de euros. E depois ainda há uma outra área, que é aquilo que nós pensamos que é determinante, é fundamental, uma questão de justiça fiscal, que é a taxação das transações financeiras. Se aplicar 0,25%, apenas só 0,25%, nós tínhamos uma receita superior a 1.000 milhões de euros. E agora nós perguntamos, isto já anda a ser falado, nós já propusemos isto várias vezes e retomamos. Isto é possível ou não é possível de fazer? Sabemos uma coisa, que isto implica confronto, implica mexer nos interesses instalados, implica responsabilizar aqueles que durante a crise aumentaram os seus lucros à custa da redução dos rendimentos dos trabalhadores e das populações. E por isso mesmo nós dizemos que este é um espaço que tem que ser trabalhado agora nesta base da discussão do orçamento na especialidade, mas dizemos mais, é que o investimento na melhoria dos salários, na melhoria dos serviços públicos, é sempre um investimento com retorno. Porque se isto for feito, olha, os trabalhadores da administração pública vão melhorar. Mas não só. Também as populações irão melhorar porque irão ter melhores serviços públicos. Porque o que não é desejável e que não é possível admitir é que nós tenhamos um orçamento de Estado
em que a entidade patronal, que é o Estado, não assume a atualização anual dos salários. E não pode haver nenhuma entidade patronal em Portugal que renegue a atualização anual dos salários. E o Estado aqui tem que dar o exemplo. Tem que dar o exemplo para os trabalhadores do setor público, reconhecendo a sua capacidade e, sobretudo, a capacidade, digamos, a intervenção que tiveram nos períodos mais difíceis para prestar serviços públicos com a qualidade que prestaram, mas não só, também tem que dar o exemplo como uma referência para o setor privado seguir a mesma situação. Vamos ouvir também o que o António Saraiva tem para dizer precisamente sobre esta questão, mas do lado dos patrões. Nas críticas da CIP ao orçamento, ouvimos falar de poucos incentivos às empresas. Que abertura mostrou o ministro Mário Centeno para incluir isso mesmo no próximo orçamento? Pedro mostrou alguma abertura porque agora na discussão na especialidade vamos insistir junto aos grupos parlamentares com o conjunto de propostas, e foram 14 que em devido tempo apresentámos, dividido em 3 eixos, como que eu recordo: financiamento e capitalização, fiscalidade e qualificação dos recursos humanos. São 14 propostas, vamos insistir nas mesmas porque, como eu já disse e repito, este orçamento, na nossa perspectiva, cria expectativas às famílias, que depois irá defraudar seguramente com estes impostos indiretos que vai criando, o imposto do carro, as bebidas açucaradas, o sal, etc. Por isso, cria expectativas às famílias e decepciona as empresas. E decepciona as empresas porque seria um momento, com alguma folga orçamental que gerou, de estimular a economia e, na nossa perspectiva, não o faz porque assenta num modelo de desenvolvimento baseado no consumo e na dívida, quando, na nossa perspectiva, deveria apostar nas 2 variáveis-chave da economia: investimento e condições para que as empresas possam, produzindo mais, exportar mais, ter melhores condições. Quando não o faz, quando não absorve um conjunto de propostas em sede de fiscalidade, porque quando o Sr. Ministro das Finanças hoje nos disse que há uma estabilidade fiscal e há redução da complexidade da burocracia, sentando no simplex, tivemos a oportunidade de lhe dizer que não entendíamos dessa forma, já que vem aumentar impostos indiretos. Recordo o sal, aquilo que já disse, o imposto do carro, faz uma arrecadação de cerca de 880 milhões de euros em impostos especiais de consumo e tem outro conjunto de medidas que gostaríamos de ver e que não estamos ainda a discutir. O quê? A questão do IRC, continuamos a dizer que deveria existir uma redução gradual do IRC, nem que fosse num ponto percentual. A derrama estadual que se anuncia para lucros superiores a 35 milhões de euros, continuamos a pensar que é um perfeito disparate, afasta o investimento. Isso foi falado Portugal na reunião de hoje, não foi, nem tão pouco está contida na proposta de orçamento, é uma medida que se fala, que será discutida em setos de especialidade e nessa sede. Hoje, e António por Saraiva, o PCP, dizer na Assembleia que esse foi um compromisso inequívoco do Governo. Sara, não sei se foi compromisso, não sei o que é que se discute entre os parceiros que apoiam este Governo. Mas aos patrões nada foi dito sobre isso. Nada nos foi dito e vem ao arrepio daquilo que nós temos defendido, que é a estabilidade fiscal. Este orçamento não deveria conter mais carga fiscal e não deveria causar instabilidade, porque é isso que afasta o investimento, não deveria causar instabilidade. Estabilidade fiscal, por outro lado, vem acabar praticamente com o regime simplificado e, ou alterando o regime simplificado, vem provocar maior complexidade nos procedimentos burocráticos para que aqueles que estão nesse regime procedam em conformidade, vem trazer custos acrescidos, porque seguramente essa maior complexidade vem carregar custos, ou seja, este orçamento, ao invés de apostar no investimento, ao invés de dar algum estímulo às empresas, vem, como eu disse, vem criar expectativas às famílias e vem decepcionar as empresas. Foi isso que dissemos ao Sr. Ministro. Temos um conjunto de reuniões marcadas com os grupos parlamentares. Teremos a ocasião de aí reforçar as nossas posições na expectativa que elas possam ser contempladas. Já agora uma questão que também referimos ao Sr. Ministro e que esperamos sinceramente que amanhã em reunião do Conselho de Ministros seja aprovada. É uma rápida e eficaz, um rápido e eficaz conjunto de medidas que venham ajudar a minorar esta catástrofe que todos nós assistimos, de pessoas que se viram sem casa, empresas, são 350 pelo que está quantificado, 350 empresas que estão seriamente afetadas ou que desapareceram. Há que acudir a estas situações, há que garantir o emprego, há que dar condições a que estes famílias e empresários
retomem as suas atividades, retomem as suas vidas, e amanhã exige que o Governo, num conjunto de 6 propostas que fizemos, tragam medidas concretas para acudir a estas situações. Propostas que de resto já foram feitas na semana passada, logo a seguir à tragédia no E que hoje Norte, reforçamos, apresentando ao Sr. Ministro das Finanças. Queríamos, de qualquer forma, colocar mais ou menos a mesma questão do lado da CGTP sobre este, enfim, não sabemos ainda, mas é para já um previsível aumento do IRC, sobretudo sobre as empresas que geram grandes lucros. Tem a expectativa que esta taxa de derrama seja alterada? Tenho, e parece-nos que é justo. Porque neste quadro estamos a falar da derrama sobre os rendimentos líquidos. E empresas com um significativo volume de negócios e particularmente de lucros têm que ser solidárias, sabe? É que nós falamos muito da solidariedade, mas repare, por norma, os mais solidários são sempre aqueles que menos têm. Quando o país é chamado a responder, por norma quem responde são os trabalhadores reformados. Lá aparece uma outra empresa. Agora, por que razão é que estas grandes empresas, que acumularam lucros precisamente no período da Troika, onde houve mais desigualdades e mais empobrecimento, não podem dar também o seu contributo para ajudar o país a desenvolver-se? Porque será é que é sempre mais fácil cortar nos salários ou nas pensões, ou não aumentar salários ou pensões, mas nunca tocar nos rendimentos daqueles que têm um conjunto de privilégios e que acumularam ao longo dos anos. E não se trata de estarmos contra as empresas, porque a esmagadora maioria das empresas em Portugal não tem lucros de 35 mil milhões de euros. Têm lucros muito menores, porque o nosso tecido empresarial, na maior parte dos casos, tem menos de 10 trabalhadores. São 35 milhões, não? 35 milhões, tem menos de 10 trabalhadores, a maioria do tecido empresarial. Portanto, a esmagadora maioria das empresas não são chamadas a pagar esta derrama. Há um núcleo muito restrito de empresas que podem e devem pagar esta derrama, porque eles têm condições para o fazer. Então, porquê é que não há de fazer? Isto não reduz, Arménio Carlos, a competitividade também dessas empresas? Não, sabe, a competitividade, fala-se muito na competitividade para quê? Não afasta investimento do território nacional? Não afasta. Gostaria de ter essa certeza, Arménio. Arménio, mas já agora permita-me só uma pergunta. Nessa solidariedade e nessa expectativa que refere, sendo o tecido empresarial efetivamente composto por micro e pequenas empresas, acompanha-nos seguramente na nossa proposta de alargar o regime, a taxa de reduzida de 17%, o universo desta esmagadora maioria, que tem um teto para a coleta, para a tributação de 12.500, e nós sugerimos que esse mínimo passe para 50 mil euros. Acompanha-nos seguramente, porque aí estamos a ir ao encontro das micro e pequenas empresas que veriam por essa via também um estímulo ao seu desenvolvimento. Como sabe, desde o início, nessa suposta reforma fiscal que foi feita pelo governo anterior, com a redução do IRC, o grande objetivo não estava em reduzir os impostos para as micro e pequenas empresas, porque uma boa parte delas não tem lucros, ou pelo menos não declara lucros e, portanto, dificilmente paga IRC. E as outras que declaram pagam, no essencial, na totalidade. Quem é que saiu beneficiado, e em muito, com essa redução do IRC do anterior governo? Foi as empresas de maior dimensão e de maior volume de negócios. Porque elas continham... A receita aumentou. A receita, apesar de ter reduzido a taxa, aumentou 16%. Claro, tinha que aumentar alguma coisa. Porque, como é evidente... É bom termos esta perspectiva. Apesar de ter baixado a taxa, aumentou a arrecadação. Mas como é evidente que há um conjunto de empresas muito vastas que têm um conjunto de benefícios, não é? Quando chega a altura de pagarem, não pagam os 21% de IRC, pagam muito mais, pagam muito menos. Eu vou dar um exemplo. À banca e às empresas energéticas. Que é para ficarmos nós todos. não temos muito mais tempo, ainda queríamos falar aqui. Isto é 10 segundos. O exemplo é 10 segundos. Mas dê, por favor. A EDP, em 2016, pagou de taxa efetiva de IRC 6,5%. Mas quantas EDPs temos nós no país? 6,5%. É disto que nós estamos a falar. As pequenas e médias empresas até pagaram mais, mas a EDP e outras grandes empresas, por causa dos benefícios, pagaram 6,5%. O que é que nós dizemos? Dizemos que isto tem que ser alterado. E tem que ser alterado no quadro de uma política fiscal mais justa. O que nós entendemos é que o IRS deve ter mais escalões. Mas não só. Há aqui uma questão que o Presidente da CIP... Não, primeiro vamos para o IRS, porque foram aqueles mais penalizados e que pagaram os impostos Está de maneira ao longo dos últimos anos. O alargamento dos escalões. E o IRC? Uma forma muito reduzida. Portanto, a linha também com a UGT quando pede 3 escalões em vez de 2 novos escalões. Não, nós já apresentámos há muito tempo uma proposta de novos escalões. E, portanto, isso para nós é muito claro já há 5 anos atrás. Já apresentámos o anterior governo e apresentámos este. Agora, há um outro dado que nos parece importante. Deixe-me só concluir. As micro e pequenas empresas devem ou não ser ajudadas numa redução do IRC? Já lhe vou dar a resposta. Mas para dar essa resposta, antes tenho que colocar uma outra questão aos nossos telespectadores. Falou-se aqui na questão das exportações e também na questão do investimento. Certo.
Mas há uma questão, um tema, um elemento que é central, que é a procura interna. Porquê que é a procura interna? Porque a melhoria das condições salariais dos trabalhadores e das pensões dos reformados é determinante para melhorar os seus rendimentos e, simultaneamente, ajudar a dinamizar a economia. E quando estamos a falar na economia, estamos a falar nas empresas. Porque a esmagadora maioria das empresas, trabalhando para o mercado interno, se melhorarem os rendimentos dos trabalhadores e das famílias, elas vão produzir mais, vão vender mais. E a economia vai melhorar e já agora vai criar mais emprego. Inverso, não é? Mais incentivos às pequenas e médias mas empresas também. Não, mas nós não pomos em causa os incentivos às micro e pequenas empresas. O incentivo seria esse. Não. A matéria coletável, que hoje tem um teto de 12.500, passar para 50.000, a taxa reduzida de 17%. Sendo, como é, a esmagadora maioria das empresas, micro e pequenas empresas, este estímulo não as ajudaria a cumprirem esse objetivo? Não era um estímulo que eles poderiam promover mais investimento, contratar eventualmente mais pessoas? Não, é que a questão da contratação por parte das empresas não está no IRC. Como você sabe, a base... um conjunto de questões. Para dizer sinais, portanto, a base do IRC relativamente aos encargos das empresas é diminuto. O problema das empresas é outro. Neste caso em concreto, tem a ver com os encargos dos custos de trabalho, não com os salários, nem com as contribuições para a Segurança Social, mas os encargos que têm, por exemplo, com a energia. Repare, nós, há uns anos atrás, quando se estava a discutir o salário mínimo nacional, e o Presidente da CIP conhece, porque estava lá, ouviu e também acompanhou a discussão, a CGTP, porque sabia que a Troika, o grande objetivo que tinha, era reduzir os salários de todos os trabalhadores, e por isso mesmo não queria atualizar o salário mínimo nacional de acordo com o compromisso dos 500 euros em 2011. Então o que é que fez? Tardou, aliás, impediu a atualização dos 485 para os 500. Porque o que eles queriam era reduzir todos os salários, como se veio a verificar. Desculpa, mas estamos a discutir o orçamento para 2018. Não, já lá chegamos. Não é história. Vamos olhar para o orçamento de 2018. Sr. Presidente da CIP, a história... Nós temos que, no presente, recordar o que se passou no passado para não cometer os mesmos erros. Porque não, aquilo que nós estamos a falar no orçamento, e eu estou-lhe a dizer que estamos a falar no orçamento para referir o quê? Para referir a questão dos salários e dos rendimentos. Os rendimentos são determinantes para melhorar as condições. E quando nós falávamos, por exemplo, na questão do salário mínimo nacional. O salário mínimo em 2018. O salário mínimo nacional. Falou-se hoje dessa questão na reunião? Falou-se em termos gerais dos salários. E a CGTP, mais uma vez, disse que tem que se aumentar os salários, porque melhores salários para os trabalhadores promove uma mais justa distribuição. Mas a CGTP tem aqui uma meta específica, 600 euros em janeiro do próximo ano. E os 600 euros não porquê? Se discutiu. Vamos responder corretamente. Hoje não se discutiu o salário mínimo nesta reunião. Estou a dizer que discutimos, a CGTP apresentou a questão dos salários como um elemento estruturante para dinamizar a economia. Se hoje discutiu o salário mínimo, não era da agenda. Este ponto hoje não estava na agenda. Discutimos os salários. Claro que discutimos os salários. A CGTP colocou o problema dos salários. E colocou em duas vertentes, relativamente aos trabalhadores da administração pública, porque têm que ver atualizado o seu salário anual, é elementar para nós, é uma questão de princípio. E, por outro lado, alertar o Ministro das Finanças que esse sinal é importante também para que o setor privado siga o mesmo caminho. Sabe porquê? Por uma razão muito simples. É que nos primeiros 6 meses deste ano, em termos nominais, no que respeita à média salarial, houve um aumento de 0,8%, com uma inflação de 1,4%. Passa pela cabeça de alguém. Com um crescimento económico que anda na ordem dos 2,8%, os salários estejam a crescer abaixo da inflação, que é de 1,4%. Quanto é que subiu o salário mínimo nestes 3 anos? Estamos a falar, mas o salário mínimo nacional subiu e bem. Mas quanto? Subiu e bem. Então, subiu de 515. Não, só que à base desses indicadores, a inflação, o crescimento, a produtividade e o salário mínimo, que tem que ir gradualmente subindo. Quanto é que subiu, Saraiva, subiu de 500. Mas diga lá, 13%. Não há problema nenhum. Até lhe vou dizer, em termos nominais, subiu de 515 para 557. Foi assim. E agora nós perguntamos, e o que é que daí resultou de mal para as empresas? Quantas encerraram? Qual foi o número de desempregados que consigo para equilibrar um pouco o que não, então quer dizer que absorveu, a economia está melhor, todos ganharam com isso. Mas é simplista fazer um raciocínio de que o aumento do salário mínimo não teve implicação. Arménio, como é objetivo, qualquer outro raciocínio... Diga-me quantas empresas é que encerraram, António Saraiva? Nenhuma. Mas, Arménio, porque estamos felizmente... Então, por que razão é que não há de passar para os 600? Vocês ganham com isso. Mas o que eu não digo é, como o Arménio diz, que isso é efeito. O que o aumento do salário mínimo não provoca desemprego. Não é tão líquido assim. O que provoca emprego ou desemprego nos últimos 3 anos, o crescimento económico.
ajudou ou não ajudou a dinamizar o Os patrões crescimento mostram-se económico? disponíveis para subir o salário mínimo até aos 600 euros. Se os patrões se mostram disponíveis para subir o salário mínimo até aos 600 euros. Os patrões têm um acordo em concertação social que vão cumprir. Este ano, 557. O Governo irá apresentar-nos, por aquilo que já conhecemos do acordo político que tem com o Bloco de Esquerda, não com o PC, 580. Vamos discuti-lo em bases razoáveis e dando às empresas mais afetadas condições para que o possam cumprir. Temos que melhorar os salários, temos que melhorar o salário mínimo, mas de uma maneira sustentável, não fazendo perigar aquelas que, estando numa concorrência desleal e perversa com outras geografias onde o salário mínimo é mais baixo, tenham, por isso, perdas de encomendas. Temos que subir o salário, vamos honrar o compromisso, vamos subir o salário mínimo em 2018 em bases que sejam acordadas em sede de concertação. 600 euros em 2018, Seguramente janeiro de 2018. não 600 euros em 2018. É um caminho que tem que se fazer de acordo com a sustentabilidade das empresas e dando condições às empresas para que possam, aquelas mais afetadas, sustentadamente pagar esses salários. Então, sustentadamente, relativamente à evolução dos salários, é só dizer isto. Olha, hotelaria, restauração, alojamento têm um volume de negócios como nunca tiveram nos últimos anos e um aumento dos lucros significativos. A indústria está a exportar mais, quer a indústria do vestuário, do têxtil, do calçado. Os serviços estão a vender como nunca venderam. E nós perguntamos, e é possível ou não é possível, neste quadro, o aumento do salário mínimo nacional para 600 euros, da mesma forma que os outros salários também devem de aumentar? É isto. Arménio, mais vendas das empresas implica diretamente resultados positivos acrescidos? António Saraiva, nunca se esqueça de uma coisa. E os prejuízos acumulados? Os dados, os factos e os números estão aí. O problema das empresas... Não, os problemas das empresas não estão nos salários. Em termos médios na indústria... Não estão só nos salários. Não. Em termos médios na indústria, concordo. O peso dos salários e das contribuições para a segurança social, em termos médios, em termos médios, não ultrapassa os 13,5%. Sabe depois onde é que se pode reduzir os custos de trabalho? É precisamente na área onde a CIP depois também não quer entrar, porque confronta a EDP, confronta a Portugal Telecom, confronta, enfim, as grandes empresas. Confronta as grandes... Não, são associadas da CIP, no Conselho de Indústria da CIP, onde de facto essas empresas fazem parte, elas estão de acordo? Discutimos os problemas da competitividade energética, porque para nós a energia não é cara ou barata, é competitiva ou não é. São temas que discutimos internamente e temos margem de melhoria para reduzir e sermos mais competitivos. Então, é uma discussão que não fazemos na praça pública, mas que concordamos que há fator de António Saraiva, vamos fazer uma coisa. Numa próxima reunião, a CGTP repõe a proposta que apresentou o anterior governo e a CIP depois determinará a posição que tem para que os preços da energia baixem para as empresas e para as famílias. Dito assim, dá a ideia que... e o Governo depois que vai negociar... Não. O Governo depois que vai negociar com essas empresas. É verdade ou não é verdade que elas têm lucros fabulosos? E eu ponho na mesa um conjunto de melhorias da legislação laboral que o Arménio vai aceitar tão bem, porque tão bem reconhecerá que há margem para melhorias em termos da contratação. Mostre-me quais são as propostas. Depois de eu conhecer as propostas. É isso que faz a concertação social. Depois de conhecer a sua proposta, eu digo qual é a nossa resposta. Terá de ficar para uma outra oportunidade. Obrigado aos dois pela presença na edição da noite.